Boa noite, os irmãos e irmãs que estão aqui conosco no nosso templo. Boa noite também aos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando na nossa live pelo Facebook, pelo YouTube. É bom estarmos juntos para adorarmos e cultuarmos o nosso Deus mais uma vez. Só lembrando o pessoal que está aí acompanhando pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Não, pelo Facebook ou pelo YouTube. É tanta rede social que agora já nem lembro mais. Você pode compartilhar o seu pedido pelos comentários. Se você fizer durante o período da live, durante o período do culto aqui, tem irmãos acompanhando, eles vão comunicar conosco e nós vamos orar, então, pelo seu pedido aqui durante o culto ainda. Do contrário, nós vamos olhar e vamos orar durante a semana. Nós, a igreja, nos comprometemos com vocês a orar. Então, buscar ao Senhor a graça e a misericórdia dele através das orações, colocando diante dele o seu pedido também. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Judas. Judas está bem ali para o finalzinho, né? A última carta antes do livro de Apocalipse. De manhã eu tive dificuldade para encontrar, que eu estou usando uma Bíblia integrada e a ordem já não é a mesma que a gente tem nas nossas Bíblias padrões, e eu tive dificuldade para encontrar Judas. Agora eu já vim preparado, já vim com Judas aberto, e aí não vou me confundir aqui para encontrá-lo. Judas, vamos ler como nós fizemos pela manhã, vamos ler toda a carta, tá bom? Uma leitura participativa. Cada irmão que desejar pode ler um versículo, ou mais, se for o caso. Além de você poder acompanhar na sua Bíblia, também vai ser projetado ali no Data Show, então você pode acompanhar por qualquer uma das mídias, ou pela sua Bíblia em papel aí, que você já está acostumado, ou na projeção ali na tela, tá bom? Então, Judas, vamos ler toda a carta. Eu vou ler o primeiro versículo e logo após, um após o outro, podem acompanhar. Vamos lá então? Judas, versículo 1, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: O Senhor o repreenda.
Amém. Vamos orar? Pai amado, obrigado pelo privilégio que temos de, como povo do Senhor, poder nos reunirmos para adorar e glorificar o Teu santo nome. Pai, como nós temos percebido nesses tempos que temos vivido, diante das situações que nos cercam, nos rodeiam, nada realmente pode nos impedir de reunirmos, a não ser a nossa própria vontade pecaminosa de não estarmos obedecendo a Tua palavra, congregando-nos, nos aproximando para juntos adorar e louvar ao Senhor. Mesmo quando fisicamente por um tempo fomos privados disso, nós podemos por outros meios que o Senhor mesmo proveu para este tempo, estar juntos buscando a Tua face. E agora mesmo aqueles que hoje não podem estar aqui fisicamente, estão também nos acompanhando pelos meios de comunicação digitais. E nós te louvamos por isso, ó Pai, porque nós, enquanto outros pensam em acaso, enquanto outros pensam em sorte, o que nós vemos pela revelação da Tua palavra, pela nossa fé depositada na Tua palavra e no Senhor, é o Senhor agindo em todos os momentos, preparando todas as coisas para que o Teu plano seja executado. E por isso nós Te louvamos. É por isso que estamos aqui mais uma vez, para reconhecer a Tua grandeza e para podermos nos aproximar de Ti, nos aproximando um do outro também. Que a Tua palavra agora fale aos nossos corações, que ela realmente transforme as nossas vidas, ó Pai. Nós precisamos e queremos conhecer mais o Senhor para podermos obedecer ao Senhor de uma forma mais completa, mais integral. Por isso fala aos nossos corações, que ela tanto conforte, console, mas que ela também nos desafie, que ela julgue e remova aquilo que é ruim, depositando aquilo que é verdadeiramente bom, que é a tua vontade, que é o Teu querer em nossas vidas. É o que nós oramos, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Muito bem, essa semana, enquanto estava meditando, pensando sobre o que compartilhar com os irmãos, agora, tanto pela manhã como agora à tarde, eu me deparei com 2 vídeos na internet. Como eu falei pela manhã, eu estava lá, eu sempre acompanho um teólogo brasileiro chamado de Franklin Ferreira. Eu ia falar Kirk Franklin. Kirk Franklin é um cantor americano, não é teólogo. Mas e ele postou na rede social dele um debate, não bem um debate, mas uma defesa que um dos líderes do DCN Brasil fez em relação a algumas acusações que foram levantadas por uma pessoa que usou, eu não lembro o nome da mídia, mas eu lembro que das pessoas envolvidas com isso é o cara que eu falei de manhã, agora não lembro nem o primeiro nome dele agora, que esteve envolvido aí nas questões da comunicação pessoal entre o Moro e o Bolsonaro, esse é Green alguma coisa, e não ele, mas a rede dele deu voz para uma pessoa que acusou os líderes do DCN Brasil de quererem trazer ideias norte-americanas para o Brasil através de catequização e outras coisas mais. Esse rapaz, então, um dos líderes lá, se defendeu dizendo que não é isso, e ele pôs lá as suas questões. Eu não quero entrar na discussão dos dois, mas esse vídeo me levou para um outro vídeo, que é do Iago Martins, que muitos de vocês conhecem, do 2 Dedos de Teologia, que também é um canal bem famoso no YouTube, para várias pessoas, tanto apoiadores como também haters, entre outras coisas que querem atacar e tal. Mas o que eu quero destacar é que o vídeo do Iago Martins, ele estava falando sobre como nós, cristãos, devemos então responder quando somos questionados quanto àquilo que cremos. Principalmente quando somos atacados. Porque o que acontece, e acontece muito, principalmente na internet, seja no Facebook, no YouTube, eu não acompanho tanto o Instagram, entre outros, mas pelo menos Facebook e YouTube que eu vejo mais,
nos comentários, as pessoas que discordam, e não só de cristãos, mas de qualquer coisa que acontece lá, tem muitas pessoas que atacam, né? São agressivos na sua discordância, né? Inclusive ao ponto de usar palavras de baixo escalão, de denegrir a imagem daquela pessoa que está ali postando qualquer tipo de conteúdo. E o Iago Martins não estava chamando a atenção por fato de que nós, cristãos, não temos motivos para agir assim. Não podemos agir dessa maneira. Temos que ter uma outra postura. Podemos sim defender a nossa fé e devemos defender a nossa fé. Somos chamados, em vários casos que são polêmicos, que são discutidos aí, né, dos mais variados temas. E aí você tem, por exemplo, ideologia de gêneros, você tem questões de aborto, entre outros temas que são levantados, né? Nós temos sim que nos posicionar como cristãos, temos que indicar o que diz a Escritura, porque com certeza a Escritura tem coisas a falar a respeito de todos esses temas, porém a questão não é só a verdade, mas é como entregar a verdade. Em qual embalagem estamos entregando a verdade. E considerando essas coisas, né, nós já temos estudado a carta de Judas, eu me deparei com esse texto de Judas, principalmente os últimos versículos aqui do livro de Judas. Judas só tem um capítulo, tá bom? Então, nós vamos trabalhar só com versículos, não vou estar nomeando capítulo, porque só tem um. Mas, me deparei com a carta de Judas aqui, e pensei, e olhei justamente que Judas está falando justamente disso. De como nós, cristãos, devemos demonstrar não o nosso conhecimento, não tão somente a nossa capacidade argumentativa, ou a nossa erudição, mas o que devemos realmente fazer é revelar a sabedoria de Deus, que vai muito além do que erudição acadêmica, prédica, entre outras coisas. É isso que somos chamados a fazer. A revelar a sabedoria que vem da onde? Do alto. E eu queria pensar então com vocês nisso. Já lembrando então o que nós já pensamos aqui na carta de Judas, por exemplo, quando passamos pelo versículo 3. Onde Jesus fala, olha, eu tenho muita coisa para escrever, e pelo que parece ele tinha pouco espaço para escrever, porque ele escreve 25 versículos, então somente é toda a carta. E aí ele tem que selecionar bem o que ele vai escrever. Porque ele tem pouco espaço, né? Como eu aqui que tenho pouco tempo para falar tudo o que eu preciso falar. Então tem que selecionar com cuidado o que vai ser dito, para que o que seja dito ou o que seja escrito seja proveitoso. Então Jesus falou, dentro disso tudo que ele queria escrever, ele decidiu então falar com eles, ou encorajar aqueles irmãos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, antes de tudo, a carta de Judas é uma carta de exortação, de encorajamento, de consolo. Nós lembramos então a origem, né, que palavra é essa que foi traduzida então para nós aqui como encorajamento ou como exortação. A palavra então vem do verbo paracaléu, né, que significa justamente isso, ajudar, exortar. E aí também eu queria destacar o fato de que o adjetivo desse verbo, que é paracletos, que foi usado para duas pessoas importantes. Jesus, enquanto estava com seus discípulos, ele disse certa vez para eles, olha, eu vou enviar para vocês, e quem ele disse que enviaria? Quem? O Consolador. E a palavra que foi traduzida por Consolador é justamente essa, paracletos. Então, o ministério que o Espírito Santo exerce conosco, mandado por Jesus, é de se colocar ao nosso lado para nos ajudar, nos encorajar, né? Não permitir que nós, então, nos acovardamos e nos recuemos. Não é? Quando a gente fala, vou mandar um consolador, a gente acha de alguém que vai ficar ali só, né? Oh, coitadinho, vem aqui, fica do meu ladinho, não fica assim não, você está muito tristinho, né? Dá um sorriso, não chora não, se eu tivesse em Minas, né? Não chora não, bobo. Mas a ideia não é essa.
Muito pelo contrário. O Espírito, nesse sentido, ele vai funcionar mais como um técnico mesmo. Não como um coach, tá? Um técnico. Que está dizendo, olha, vai lá, você está na posição errada. Volta para a sua posição. A jogada que nós treinamos é essa aqui, não é essa daí não. Um técnico, ele não funciona como um coach só falando palavras de incentivo, não é? Às vezes, se você consegue acompanhar o movimento dos lábios, ele fala algumas coisas que é melhor nem reproduzir de forma audível. Mas por que ele faz isso? Porque ele quer conduzir o seu time para onde? Para a vitória. Ele quer que o time entenda que precisa jogar de tal modo que alcance o objetivo. E como consolador, é isso que o Espírito faz conosco. Ele não vai usar palavras de baixo escalão, mas às vezes ele vai ser duro conosco. Vai apontar, vai realmente colocar o dedo na ferida e vai apertar. Para nós sabermos que ali tem problema, há pecado que precisa ser tratado. E Jesus disse isso, que um dos ministérios dele seria nos convencer, não só nos convencer para a salvação, mas continuamente está nos convencendo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Na verdade, os pecados que realmente confessamos, os pecados dos quais realmente nos arrependemos e abandonamos, são aqueles pecados que nos são revelados pelo Espírito. Do contrário, não há arrependimento sincero. Se o Espírito Santo não trazer revelação à nossa mente do nosso próprio pecado, nós não nos arrependemos. Podemos ficar tristes, podemos ficar com remorsos, mas não há arrependimento verdadeiro. Então, como consolador, esse é um dos ministérios do Espírito Santo. Nos encorajar para chegarmos aonde precisamos chegar e vamos chegar lá. Vamos chegar. Como ele vai dizer aqui, como o próprio Tiago, né, Judas, vai dizer aqui na carta, né? Deixa eu ver. No versículo que fala que ele... o finalzinho do versículo 20, quando ele diz: esperam a que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Então, quem está nos levando para a vida eterna é Deus, e Ele está fazendo isso também através do seu Espírito. É Ele que está nos perseverando. Só não desistimos, só estamos aqui ainda porque Deus tem usado o seu Espírito para nos confirmar no caminho. A outra pessoa para quem essa palavra, paracletos, né, consolador, ajudador, é usada é em referência a Jesus. E talvez você não vai, diante de tudo aquilo que eu falei agora, você nem vai se lembrar. Mas lembram de 1 João capítulo 2, versículo 1? Vamos lembrar? Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelo do mundo inteiro. Só esse finalzinho aí dá uma discussão de alguns milênios de anos. Mas nós não vamos considerar esse finalzinho nesse momento. Eu quero destacar o fato que quando João diz que Jesus Cristo é o nosso advogado, ali é a mesma palavra, exatamente a mesma palavra que foi usada em referência ao Espírito Santo Consolador. O que João está dizendo, né? Que Jesus, agora, atualmente, o que ele faz? Ele está diante do Pai, mas está do nosso lado. Ele se põe ao nosso lado para nos defender. Para não permitir, né, que as acusações do acusador sejam usadas de maneira indevida. Alguém parafraseou, né, ou ilustrou essa ideia descrita lá em 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2, que foi o que eu citei agora, da seguinte maneira: o acusador está lá diante do Pai, nos acusando. E olha que interessante, quando o acusador diz: o seu filho, Paulo Moisés, está pecando, ele está mentindo ou está falando a verdade? Segundo o texto, ele está falando a verdade, porque João diz: olha, se todavia alguém pecar. Então não é uma mentira do acusador, mas é uma verdade. Porém, Jesus está ao nosso lado como um advogado de defesa. E sabe o que Jesus mostra a Deus?
que é o juiz, as suas feridas. Ele revela para o pai: eu paguei o preço pela vida do Paulo Moisés. Eu morri e derramei o meu sangue, e o meu sangue purifica de todo o pecado. Paulo Moisés creu em mim. E agora ele está justificado. Sabe qual é a resposta do pai, então, que é o juiz? Ele olha para o acusador e diz: está justificado. Não há condenação. É tremendo isso, não é? Pensarmos na maravilhosa obra do Pai, de Deus o Pai, através de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, de maneira que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Não é porque não somos pecadores, não é porque não cometemos pecado, mas é porque nós somos pecadores que foram justificados, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, de maneira que agora não há mais condenação que pese sobre nós. Isso nos traz uma grande responsabilidade, irmãos. Não é o fato de pensarmos: então agora eu posso viver do jeito que eu quiser, né? Eu posso pecar já que o sangue... Não, pelo contrário. Uma vez que Deus operou tão grandiosa obra de salvação através de Cristo em minha vida, na sua vida, porque não é só Paulo Moisés, mas essa é a verdade para todos aqueles que creram. Como João escreveu no Evangelho, capítulo 1, versículo 12, né? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quem crê se torna filho de Deus, porque foi justificado por Deus através de Cristo. E assim recebe gratuitamente a obra, o ministério desse supremo advogado, que efetivamente nos defende. Efetivamente nos defende. E aqui então Judas vai nos lembrar da nossa responsabilidade agora, de pessoas que foram justificadas, perdoadas, lavadas. Como em outro lugar, né, o outro autor das Escrituras vai dizer: olha, não faça como um cão que agora volta para o seu próprio vômito. Você foi lavado, você foi justificado, agora você deve viver de maneira justa. Porque agora, por causa de Deus, através de Cristo, você é justo. E aqui é a questão. Quando nos defrontamos, e vamos nos defrontar com os inimigos, com aqueles que estão aí fora, procurando e se levantando contra tudo aquilo, né, como diz o texto, contra tudo aquilo que tem o nome de Deus e que odeiam a Deus, nós precisamos nos comportar da maneira adequada. E a primeira coisa que nós podemos perceber, então, é que a maneira adequada não é fugir, não é nos calarmos, é respondermos, mas respondermos da maneira correta. Que maneira correta seria essa, então? Nós temos o versículo 17, e aí, tanto o versículo 17 como o versículo 20, eles começam com a mesma expressão. E aqui nós temos mais universitários, então eu me sinto mais à vontade para falar assim, né? Brincadeira. Deixa eu tirar a blusa agora, esquentou, estou com muita blusa. Quando começo a falar, eu me esquenta. Ok. As duas palavrinhas, e na verdade uma expressão, começa com uma palavra, né? Uma preposição, que em português nós chamamos de preposição adversativa, que mostra contraste, que faz um contraste. Pode ser traduzido, no caso aqui nós vamos usar, existem algumas, e elas funcionam mais ou menos como sinônimos, que é o mas, porém, todavia, entretanto. Se bem que o entretanto nem tanto, mas o mais e o porém, principalmente, que mostram esse contraste. Você tem uma ideia que é colocada, e aí você vai usar essa palavrinha para falar, olha, pelo contrário, e aí sim, nós temos uma outra adversativa aqui, né? Olhando por um outro modo, ou agindo de um outro modo, que tem a ver mais com o nosso texto,
É assim que você deve agir. Quando essa palavrinha aparece, na minha versão diz todavia, aqui no versículo 17, e no versículo 20 fala porém, nós temos que olhar para o que vem antes. Porque o que vem depois do mas, do todavia, do porém, está ligado ao que vem anteriormente. E o que vem anteriormente é justamente a maneira como os inimigos, como os homens iníquos que Judas está destacando aqui, que são inimigos da fé, eles se comportam. E Judas quer fazer justamente o contraste com esse tipo de comportamento. Deixa eu ler porque tem que sair lá também, se bem que o pessoal pode acompanhar. Não, agora não vai poder. Mas então eu vou ler, para que quem está acompanhando na live aí possa perceber também. O versículo de número 16 diz: essas pessoas vivem se queixando, as versões mais antigas dizem são murmuradores, né? Descontentes, sem contentamento com a sua própria sorte, com a sua própria situação, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si mesmas, arrogantes, e adulam uns aos outros por interesse. E é interessante, quando nós olhamos, quando você lê vários comentários, não sei se você costuma, depois de assistir um vídeo no YouTube, ou ver alguma postagem no Facebook, você vai lá. Eu leio mais os comentários do que presto atenção nos vídeos, porque tem muita coisa engraçada, pelo menos, ali. Quando não tem coisa boa, pelo menos tem coisa engraçada. E o que você percebe é justamente isso. Pessoas que pensam, né, bem ao contrário do que a Bíblia diz, que pensam de si mesmo muito além do que convém. Pessoas que sentem-se como se fossem donas da verdade, que podem conversar sobre qualquer assunto e ter razão em todos eles. E é um reflexo justamente do que Judas está destacando aqui. Agora, sabe qual é o problema real? É quando você vai olhando os comentários, você vai percebendo que não são só pessoas, nós chamaríamos de incrédulos, mas muitos cristãos estão agindo da mesma forma. Nesse vídeo que eu citei na introdução aqui do Iago Martins, ele vai falar de pessoas que, inclusive, usam de palavras de baixo escalão, de palavrões. E se dizem cristãos. Não mais discutindo um tema, não mais falando sobre algo e defendendo uma verdade, mas se predispondo a atacar pessoas, a desmoralizar a pessoa, porque discorda dessa pessoa. E o ponto que eu quero chegar aqui é justamente que isso revela não uma atitude de alguém que revela a sabedoria de Deus, mas alguém que está agindo conforme a sabedoria deste mundo. E é essa a questão aqui. Judas está dizendo, olha, os inimigos, eles são arrogantes. São cheios de si mesmo. São pessoas que estão sempre se queixando, reclamando, que não têm contentamento, que nunca estão contentes com nada. São pessoas que adulam, e quando falam bem de uma pessoa, e essa é a ideia de adular aqui, né? Quando falam bem de uma pessoa, falam bem não por causa da pessoa, mas por causa dos seus próprios interesses. E é dentro desse contexto que o autor, então, que Judas, no versículo 17 vai dizer, mas, porém, todavia vocês, irmãos, ou amados, né, a expressão que ele usa aqui é amados, porém amados, todavia amados, lembrem-se do que foi dito pelos apóstolos do nosso Senhor. A primeira coisa importante, então, aqui que Judas fala do nosso comportamento, quando vamos responder justamente essas pessoas que são arrogantes, que são aduladoras por seus próprios interesses, que estão sempre se queixando e reclamando de tudo, que são murmuradores. Judas diz, a primeira coisa que temos que fazer, para não entrar no mesmo caminho que eles, é nos lembrarmos do que foi dito pelos santos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo.
E ele vai dizer então que, olha, os apóstolos, né, inspirados por Deus, já nos avisaram que nós seríamos atacados não só por fora, mas também de dentro, por falsos mestres. E quanto mais o dia se aproxima, mais isso deve acontecer. Mas eu queria ampliar a ideia aqui, extrapolar um pouco a ideia do próprio versículo, para a questão de que, para chamar a atenção que a maneira de respondermos, para realmente manifestarmos a sabedoria que vem de Deus, é que nós temos que lembrar da doutrina dos apóstolos, que é justamente aquilo que a igreja primitiva perseverava, né? A igreja de Jerusalém perseverou nos seus primeiros dias. E a doutrina dos apóstolos nada mais era do que a interpretação dos apóstolos daquilo que eles aprenderam com o próprio Senhor e repassaram para a igreja. Nós poderíamos dizer então que a doutrina dos apóstolos é justamente a Escritura, que chegou até nós, a palavra de Deus. Se queremos realmente refletir a sabedoria de Deus, diante dos nossos detratores, diante daquelas pessoas que estão falando daquilo que não entendem, que estão dizendo que não existe Deus, que não precisa se preocupar com Deus, ou estão falando de um Deus que não é o Deus revelado pela Escritura Sagrada. Se nós queremos realmente causar um impacto positivo, o nosso discurso tem que ser baseado, cercado pela palavra de Deus. Nós não podemos cair no engano de entrarmos nesses embates para defendermos a nossa própria argumentação. Porque como seres humanos, e lembra, pecadores, regenerados sim, lavados, mas ainda pecadores, se nós nos desassociarmos da sabedoria de Deus, só nos resta sabedoria humana. E Tiago vai dizer que a sabedoria humana é o quê? É natural, é animal e é diabólica. Se queremos verdadeiramente batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, precisamos conhecer a Escritura, e quando formos falar, seja qual o assunto for, precisamos revelar a sabedoria de Deus que flui da Escritura. Que em vez de dignificar e honrar o homem, vai dignificar e honrar a quem? A Jesus Cristo, o Filho de Deus. Percebe isso? É por isso que Judas vai dizer: mas vós, irmãos, porém vocês, meus amados, lembrem-se do que foi dito pelos santos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles já nos alertaram que as coisas iriam de mal a pior. Que quanto mais o dia se aproxima, mais homens maus e perversos vão se levantar para irem contra a verdade. E a nossa responsabilidade então é falarmos a verdade. Mas falarmos a verdade bíblica. Porque todo mundo que defende uma ideia, defende essa ideia como se fosse a verdade. E aí somos questionados com isso. Diante de tantas vozes, qual é a verdade? Jesus Cristo disse que só existe uma verdade. Ele primeiro disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas ele também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É essa verdade que devemos anunciar. É essa verdade que devemos propagar. Podemos nos envolver nos debates que existem na internet? Podemos. Desde que o nosso interesse seja disseminar a verdade que é Jesus Cristo. A verdade que é a palavra viva, revelada na palavra escrita de Deus. Esse deve ser o conteúdo das nossas
das nossas discussões. É isso que devemos apresentar continuamente a todas as pessoas. Então, em primeiro lugar, quando somos chamados, a defender a nossa fé, a primeira coisa que devemos lembrar é nos lembrarmos daquilo que já nos foi ensinado das Sagradas Escrituras. É voltarmos a nossa atenção e sempre voltarmos a atenção para a Escritura Sagrada. Estarmos baseados, não dependermos do que eu acho, do bom senso e coisas assim. Quando nós olhamos essas várias discussões, essas várias polêmicas que aparecem, que estão ao nosso redor, seja elas qual forem, o maior problema é que geralmente elas estão carregadas de sentimentalismo. As pessoas assumem um lado, nem sempre por coerência ideológica, coerência argumentativa, mas porque escolhem quem é a vítima. E principalmente para nós brasileiros, nós já nos acostumamos a nos posicionarmos sempre do lado de quem? Da vítima. Se joga a Alemanha e Camarões, você vai torcer para quem? Para Camarões, o lado mais fraco. Nós, nos identificamos com aquilo que nós entendemos que é o lado mais fraco. Mesmo que realmente não seja, porque teve algumas vezes que Camarões tinha um time muito melhor que o time alemão. Mas por ser um time da África, um país de terceiro mundo como nós, não tem mais terceiro mundo, desculpa, isso é um anacronismo geográfico e eu não posso fazer isso, porque eu sou professor de geografia. Um país subdesenvolvido, que também já não pode mais, nem classificação seria um país não desenvolvido, porque hoje em dia, então, essa é de graça, tá bom? Hoje em dia, então, são países desenvolvidos, países em desenvolvimento, do qual o Brasil faz parte, e países não desenvolvidos, tá bom? Geograficamente falando. Mas o fato é que nós nos posicionamos do lado que nós pensamos que é o mais fraco, que nós enxergamos como mais fraco. E como eu falei, nem sempre isso é uma questão, nem sempre fazemos isso por causa de bases racionais. Na maioria das vezes, a base é tão somente emocional, sentimental. E olha, nós fazemos isso constantemente. Mas para defendermos a verdade, não pode ser assim. Nós temos que nos posicionar sempre com a Escritura. Quando somos questionados, nós temos sempre que perguntar o que Deus diz sobre isso. Não o que eu penso, não aquilo que é politicamente correto. Não aquilo que vai agradar mais as pessoas, e isso é outra coisa que hoje em dia está acontecendo muito, o que vai me render mais likes e seguidor na minha rede social. O que eu tenho que perguntar é o que Deus diz sobre isso, qual é a sabedoria de Deus sobre esse tema, sobre esse assunto. E para isso eu tenho que voltar para aquilo que foi dito pelos santos apóstolos do nosso Senhor. Segunda coisa, para mim não demorar demais aqui de manhã, minha esposa falou que eu demorei demais, e eu não posso cometer o mesmo erro. Segunda coisa, versículo 20. Lembra, o versículo 20 começa do mesmo modo que o versículo 17. Mas, porém, todavia, o meu vai começar, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. O versículo anterior, versículo 19, disse, esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. O que ele está dizendo é, os quais esses homens se intrometem no meio da igreja e promovem divisões, e eles fazem isso porque eles são guiados pela sua própria mente. A palavra aqui é psique. Pela sua própria mente, e não pelo Espírito. E aí você tem que voltar, isso me traz à mente o que Paulo diz nas cartas, Quem é guiado pelo Espírito é o quê? Vamos lembrar aí das cartas de Paulo. É espiritual, é nascido de Deus. Mas quem é guiado pela mente é natural, é carnal. Em Gálatas Paulo fala disso, não é? Aqueles que se deixam guiar e que produzem, são guiados pela carne e se deixam guiar pelas obras
ou quer dizer, por serem guiados pela mente e pela carne, só podem produzir as obras da carne. Mas aquele que se deixa guiar pelo Espírito, esse pode produzir o quê? O fruto do Espírito. E tanto as obras da carne quanto o fruto do Espírito, você vai perceber isso justamente nas ações. E Judas está dizendo aqui, olha, esses homens que são inimigos, que se intrometem no meio da igreja, causando divisões, eles não estão sendo guiados pelo Espírito. Porque o Espírito nos guia na onde? Onde é que o Espírito nos guia? E aí, novamente, nós temos que lembrar de João. João escreveu, olha, vocês não precisam de um professor, porque vocês têm o Espírito, a unção de Deus, ele vai usar essa expressão, vocês têm a unção de Deus, e esta unção vos guiará em toda a verdade. Que é a palavra de Deus. O Espírito nos faz lembrar a palavra de Deus. Mas quando somos guiados pela nossa própria mente, nós não lembramos da palavra de Deus. Nós podemos lembrar do bom senso. Podemos lembrar daquilo que é politicamente correto. Mas não da palavra de Deus. Por isso, se queremos agir como espirituais, temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Por isso, Tiago vai dizer, porém vocês, irmãos, em vez de promoverem a divisão, se deixando guiar pela sua própria mente, edifiquem-se uns aos outros na fé. Essa mesma fé que ele fala aqui, lá no versículo 3, que ele escreveu para nos encorajar a lutarmos por essa fé. Que nada mais é do que as doutrinas bíblicas, do que ensinamento bíblico. E lembra disso, doutrina não é uma coisa mística que traz divisão, pelo contrário, a Escritura diz que doutrina conduz à união. É a falta da sã doutrina que promove divisão. E a palavra doutrina nada mais é do que ensino. Ou seja, sã doutrina é ensino bíblico. E Tiago está dizendo, edifiquem-se então nesta fé. Conheçam a verdade. Vivam a verdade. Estimulem-se uns aos outros na mesma verdade. No conhecimento e na prática da verdade. Orem. Orem no Espírito. E aqui não tem também nada, assim, transcendental. Toda a oração que fazemos, se é uma oração que realmente alcança a Deus, se é uma oração que agrada a Deus, tem que ser no Espírito. Lembra do que Paulo disse? Nós não sabemos orar como convém. Por isso, o que acontece conosco? Somos assistidos por quem? Pelo Espírito, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é assim, é que tem dias que eu estou triste, que eu estou... sei lá, né? A palavra que me veio à mente agora é a palavra que o diretor da minha escola sempre me fala, mas é uma palavra estranha. É macambúzio. É português isso, tá, gente? Não é grego, não é hebraico, nem nada. É só português mesmo. Só que a gente não usa, geralmente, essa palavra. Mas significa isso, triste, desencorajado, desanimado, né? E aí, então agora eu preciso do ministério do Espírito Santo, porque eu não vou conseguir orar corretamente. Não! Se o Espírito Santo não interceder por nós, se o Espírito Santo não nos assistir, nós jamais conseguiríamos alcançar ao Pai. Sem mim, nada podeis fazer. Irmãos, temos que ter isso bem firme em nossas mentes. Precisamos depender do Senhor Jesus Cristo, precisamos depender do Espírito Santo, precisamos depender do Pai constantemente. Não interessa se eu já sei o assunto, se eu conheço os versículos, se eu aprendi isso desde lá de criancinha na escola bíblica dominical, lá no berçário, e tenho aprendido isso, tem sido repetido para mim até agora, que já estou no pós-doutorado no seminário bíblico. Não interessa. Se eu quero realmente pregar e anunciar a verdade, se eu quero alcançar mais do que a mente, alcançar o coração, eu tenho que ser assistido pelo Espírito. E Judas diz, olha, se vocês querem entrar nessa batalha, se vocês querem enfrentar
adequadamente os opositores, orem. Orem. Busquem sabedoria de Deus. Porque, mais uma vez, se não dependermos de Deus, o que vamos manifestar tão somente é a sabedoria humana, e a sabedoria humana é ineficaz. Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, se a sabedoria humana fosse alguma coisa, se os sábios entendidos desse século fossem alguma coisa, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Não podemos ser arrogantes como os nossos inimigos. Precisamos depender do Senhor. Por isso Tiago de Judas diz, orem no Espírito. Orem no Espírito. Enquanto vocês esperam a misericórdia de Deus. Nota? Ou a misericórdia, não aqui no sendo mais fiel ao versículo, né? Mantenham-se no amor de Deus enquanto vocês esperam a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual os leve para a vida eterna. Nós agimos por causa da misericórdia de Cristo. Nós existimos por causa da misericórdia de Cristo. Não podemos jamais perder isso de vista. Nós não nos envolvemos em debates, em conversas, para mostrar a nossa própria capacidade. Para mostrar o quanto sabemos. Mas nos envolvemos, quando somos chamados a nos envolver nisso, nos envolvemos porque recebemos misericórdia do Senhor e queremos revelar a mesma misericórdia para com os outros. Nota para as pessoas que se envolveram em debates na Bíblia, começando pela Bíblia. E há várias pessoas. Nós temos o primeiro mártir da igreja, Estevão. Como começa a história de Estevão, né? Fala dele como um grande pregador e tal. Alguém cheio, e ele era um grande pregador por quê? Porque era alguém cheio da virtude do Espírito. E ele se põe num debate contra as autoridades do seu tempo. E como termina o debate? Com o apedrejamento de Estevão. Estevão é firme. Ele aponta o dedo contra eles dizendo, vocês mataram o Messias. O Messias que vocês falam que estão esperando, vocês mataram ele. Mas Deus o ressuscitou. Mas quando aqueles homens decidem então pegarem pedras para apedrejá-lo, e literalmente apedrejá-lo, ele não começa a se defender nem nada, ele simplesmente levanta os olhos, vê ao Senhor esperando ele para recebê-lo, e olha para os seus detratores e diz, não impute a eles esse pecado. Não coloca na conta deles esse pecado. Quando foi necessário, ele falou a verdade, foi firme nisso, mas continuou sendo misericordioso. Porque Estevão havia sido alcançado pela misericórdia. Porque Estevão estava falando aquilo, vivendo aquilo, mas fazendo isso na dependência do Espírito Santo de Deus. Os debates que o próprio Paulo enfrentou. Qual era a motivação de Paulo? Quando em um dos exemplos, pelo menos, né? Não temos tempo para citar todos, mas em um dos exemplos, pelo menos, quando Festo diz para ele, Agripa diz para ele, Paulo, por pouco você não me convenceu. Paulo simplesmente abriu um sorrisão e falou, nossa, sou o cara. Mando muito bem. Não. Paulo disse, olha, eu queria que estivesse comigo o poder de convencer você. Mas a capacidade não vem de mim. A capacidade vem de Deus. Ou seja, se você não foi convencido, é porque Deus não quis te convencer. Não é, o que está em jogo aqui não é a sua capacidade, nem a minha capacidade, mas é o que Deus quer fazer. Percebe a diferença da sabedoria que vem do alto? De pessoas que não se acovardam, mas estão plenamente cientes da sua própria incapacidade e por isso dependem do Senhor. Primeira coisa, quando nos envolvemos nesses debates, e precisamos nos envolver, mas a primeira coisa é lembrarmos do que já aprendemos, daquilo que foi dito pela boca dos santos apóstolos do Senhor. Segunda coisa, estarmos, né, nos edificando na fé.
conhecendo e progredindo em conhecer a Deus e a sua revelação na pessoa de Jesus Cristo, na Escritura Sagrada. E terceira coisa, é lembrarmos qual é o objetivo. Por que somos chamados a batalhar pela fé? Por que somos chamados a expor a verdade? Versículo de número 22, Tiago diz, aí ele não vai usar um mas, né? Ele está só continuando a mesma ideia que ele começou no versículo 20. Ele diz, tenham compaixão daqueles que duvidam. Em outras versões é tendo compaixão daqueles que estão na dúvida. O nosso objetivo não é mostrar a minha capacidade, não é defender a verdade pela verdade, mas é ser usado por Deus para salvar pessoas. Para salvar, se possível, inclusive aqueles que nos agridem. Quando Jesus estava na cruz, ele falou algo semelhante ao que Estevão disse. Jesus disse, perdoa-lhes esse pecado. Por quê? Porque se não fosse aquilo, ninguém seria salvo. Porque ainda que houve lá, né, os judeus e romanos envolvidos diretamente naquilo lá, nós não teríamos agido diferente. Cristo morreu e viveu a sua vida e defendeu a verdade com um único propósito. Como ele mesmo disse, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Irmãos, nosso maior interesse ao defendermos a verdade, ao falarmos com firmeza, com pulso firme, com fé, a verdade, é alcançar aqueles que estão com dúvidas. É alcançar aqueles que estão vivendo na mentira. Eles são culpados, não é que eles não têm culpa, não, eles são culpados sim, como nós fomos um dia. E precisam receber também de Deus a mesma graça que recebemos. De ter os seus pecados perdoados, de ter a sua mente iluminada, transformada, de receber um novo coração, como disse Jeremias, de receber vida, porque eles estão mortos em delitos e pecados, como Paulo escreveu em Efésios capítulo 2. E eles só vão crer se acontecer o quê? Lembra de Romanos 10? O que promove a fé? O ouvir e ouvir da pregação da palavra de Cristo. O nosso objetivo, o nosso alvo, não deve simplesmente, mostrar o quanto eu sei para outras pessoas, o quanto eu sou capaz, e devemos conhecer, irmãos. Eu lembro de um dos meus professores dizendo, nós cristãos temos que ser as pessoas que conhecem mais de todos os assuntos. Eu lembro também de uma cidadezinha que eu estava trabalhando em evangelismo lá no interior do Paraná, e a diretora de uma escola falando, olha, eu admiro, ela não era cristã, ou pelo menos não cristã evangélica, mas ela disse, eu admiro os cristãos evangélicos. Porque a primeira coisa que eles fazem quando se convertem é ir para uma escola, para aprender a ler a Bíblia. E nós não temos desculpa para sermos preguiçosos. Não queremos aprender sobre tudo. Nosso Pai, o nosso Deus é quem criou tudo. Física, química, biologia, geografia, história, matemática, português, línguas, Olha, quem criou todas essas coisas foi o nosso Pai. E Ele criou para quê? Para nós conhecermos. Mas lembra que o nosso objetivo deve ser buscar e salvar aquele que está perdido. Foi justamente por isso que fomos deixados aqui. Ide, portanto, e façam discípulos em todas as nações. Vão e preguem o evangelho a toda criatura. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra.
Esse é nosso objetivo aqui. Judas diz, né? Tenham compaixão daqueles que estão na dúvida. A outros, salvem, arrebatando-os do fogo. Nota qual é o nosso propósito? É argumentar com eles, é conversar com eles, não simplesmente para expor ou colocar uma ideologia, não só para que eles mudem de pensamento quanto a um assunto, mas é falar com eles para que através da nossa instrumentalidade, pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra, eles também sejam transformados. Não quanto a um assunto, mas quanto a toda a realidade da vida. Essa é a nossa batalha. Esse deve ser o nosso objetivo. As pessoas que não creem estão destinadas ao inferno, ao lago que arde com fogo e enxofre, conforme cremos, conforme a revelação bíblica. O lugar onde inclusive o inferno será lançado. E se o inferno é um lugar onde o fogo não cessa e o verme não morre, imagina o lago que arde com fogo e enxofre, onde o inferno vai ser lançado, conforme diz Apocalipse. E nós somos convocados pelo próprio Senhor Jesus Cristo a agirmos de maneira a arrebatarmos pessoas que estão destinadas à condenação, como um dia fizeram por nós. Como um dia pessoas se dispuseram a expor a Escritura Sagrada, não as suas ideias, não os seus pensamentos, não o seu conjunto de ideologias, mas a expor a Escritura Sagrada, a expor o puro e simples Evangelho de Jesus Cristo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou, conforme a Escritura. E por causa disso, pela atuação do Espírito Santo em nós, pelo poder da palavra, nós chegamos ao conhecimento da verdade, ao pleno conhecimento da verdade. E agora é minha e a sua vez de agirmos da mesma maneira e aproveitarmos essas oportunidades, porque esses debates, essas discussões, nada mais são do que oportunidades de expormos a sabedoria de Deus que nos alcançou. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa que foi contaminada pela carne. O que ele está dizendo aqui é que devemos amar essas pessoas, mas não devemos concordar com aquilo que está errado. Mas quando expomos o que está errado, o nosso objetivo não é condenar essas pessoas, porque essas pessoas já estão condenadas. Nós expomos a verdade para que eles possam entender a verdade e creiam na verdade. Sejam salvos e libertados como nós fomos. Todos vão fazer isso? Infelizmente não. Mas há muitos que pela misericórdia de Deus vão chegar ao conhecimento da verdade, como nós chegamos. Pela graça e poder de Deus. Deixa eu concluir todos esses pensamentos, essas ideias então de como nos envolvermos nesses debates, lembrando do que foi dito pelos santos apóstolos, edificando-nos na fé, que nada mais é do que o arcabouço, né, de verdades bíblicas, e lembrando que o nosso objetivo é salvar e não destruir. Eu falei com os irmãos de manhã, né? E provoquei de manhã e quero provocar agora à noite também. Nessas 2 últimas semanas você acompanhou aí pelo rádio, pela televisão e nas mídias sociais, né? Você acompanhou a situação daquela garotinha de 10 anos, que foi violentada. Eu não vou mais tentar
saber quem foi, vou só falar que foi um parente próximo, alguém próximo, né? De manhã eu errei, que eu falei que era um e era outro, mas um parente próximo. Acabou engravidando, e aí a justiça decidiu pelo aborto, né? E ela abortou, ela foi até o hospital e fez o aborto. Eu queria que você pensasse sobre isso. Com certeza, em algum momento dessas 2 últimas semanas, você foi, no mínimo, levado a pensar e assumir um lado. Quem está certo, quem está errado? Eu não vou entrar nessa discussão agora, como foi pela manhã, depois, se você quiser, a gente pode conversar lá atrás, quando acabar. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que é justamente sobre isso que Judas está falando aqui. Porque é uma questão séria ou não é? É uma questão que envolve vidas. A vida dos responsáveis, a vida da garotinha, conforme eu creio, a vida do ser que estava sendo gerado no ventre dela, inclusive a vida dos juízes que tomaram a decisão, porque eles são responsáveis perante Deus. E como eu e você, não importa se você é pastor ou não, mas cada um de nós somos chamados por Deus a nos posicionarmos e a defendermos a verdade. E a pergunta é, você é capaz para isso? Porque, como eu disse antes, não é uma questão de se posicionar emocionalmente. Não é uma questão de querer se posicionar do lado mais fraco, aquele que você acha que é a vítima. É uma questão de entender o que é realmente a vontade de Deus. Da maioria das discussões que eu vi no Facebook, no YouTube e em várias outras mídias sociais, a maioria das discussões sempre girou em torno de questões emocionais. Tanto do lado dos que defendiam o aborto e a menina, quanto dos outros, daqueles que falavam contra o aborto e assim por diante. O ponto aqui, irmãos, e é isso que eu quero treinar vocês e quero me treinar também, é que nós temos que voltar, não para o nosso coração, não para a nossa própria capacidade, mas nós temos que voltar para a Escritura. A Escritura que nos apresenta um Deus que é soberano, que jamais perdeu o controle de tudo que existe, e que por pior que seja a situação, sabe o que está fazendo. E entendermos o que é realmente o que Deus tem a dizer. E quando nos posicionarmos, quando fomos chamados a falar, quando os nossos parentes, amigos, vizinhos nos perguntarem, olha, o que você acha sobre isso? Em vez de ser aquilo que o Paulo Moisés pensa, eu poder expor aquilo que a Escritura diz. Qual é a sabedoria de Deus em tudo isso? O que Deus tem a dizer. E o que eu, não só as pessoas que estão diretamente envolvidas, mas o que eu, que agora sou só a pessoa que está na plateia, um espectador de longe, mas algo que me impacta, que mexe comigo. O que eu posso aprender com isso a respeito do meu Deus, a respeito de mim mesmo, a respeito do pecado, e de que direção esse mundo está caminhando. É isso que Judas está falando aqui. Sabe o que acontece geralmente? Essa coisa é complicada demais para mim. Olha, quer saber, eu te dou o número do meu pastor, ele fala com você. Não estou recriminando ninguém que faça isso. Se você realmente acha que eu posso ajudar, eu estou à disposição para ajudar. Eu quero ajudar. Mas lembra que cada um de nós somos convocados. Nós somos representantes de Cristo. Não é só uma questão de posição, é o que nós somos como cristãos. Representantes de Cristo nessa terra. Somos convocados a levar uma palavra, a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então não podemos nos omitir. Não podemos nos omitir. Por
Por isso precisamos voltar para as Escrituras, por isso precisamos orar, por isso precisamos nos edificar na fé, para estarmos sempre prontos para quando nos pedirem razão da nossa fé. E é nessas coisas que principalmente precisamos revelar a razão da nossa fé. As pessoas não vão chegar com conversas teológicas para nós. As pessoas não vão perguntar, né? Você não vai chegar no mercadinho, na feira, para o seu vizinho e falar assim: ah, você é calvinista ou arminiano? Você é dispensacionalista ou é aliancista? Não é isso que as pessoas vão nos perguntar, não. As pessoas vão nos perguntar: olha, você viu o que falou no jornal? O que você acha disso? O que você acha disso? E aí eu vou me posicionar como? Seguir a mente do mundo ou revelar a sabedoria de Deus? O meu desafio para mim, e é um desafio para mim verdadeiramente, porque quem me conhece sabe, eu sou mais de fugir da briga. eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para ficar bem longe dela o máximo que eu puder. Mas somos convocados para uma batalha, estamos em guerra. E a nossa guerra é esta. É a guerra que começa aqui dentro. Dentro do nosso próprio coração, na nossa própria mente. Eu vou depender de quem? Eu vou expor o quê? Pensa sobre isso. Medita sobre isso. Volta para a carta de Judas. Ora. Peça sabedoria a Deus. Usa o seu pastor, é para isso que eu estou aqui mesmo. E aí sim, se tem dúvida, me consulta. Que eu também tenho, e a gente pelo menos procura junto. Pesquisa junto. Como pastor eu estou aqui justamente para treinar vocês, para ensinar vocês, para alimentar vocês. Para que vocês possam responder como eu posso responder, devo responder, quando chegar o momento certo. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos usando para a sua glória. Para que também nós, tenhamos compaixão daqueles que duvidam, possamos salvar a outros, arrebatando-os do fogo, e a outros ainda mostrar misericórdia. Vamos orar? Pai amado, louvado seja o teu nome. Te agradecemos pelo privilégio que temos de ser resgatados pelo Senhor. E o nosso pedido agora, Pai, é que o Senhor realmente trabalhe os nossos corações, a nossa mente, de maneira que nós vivamos, como o teu servo também disse, de uma maneira justa e piedosa neste mundo. Respondendo sim àqueles que nos acusam, àqueles que se levantam contra nós, não somente contra nós, mas contra o Senhor, na verdade, porque na verdade eles não se levantam contra nós, mas eles se levantam contra o teu nome que está em nós. Mas que quando respondermos a essas pessoas, possamos revelar a sabedoria que vem do alto. Possamos revelar graça e misericórdia. Para que assim sejamos instrumentos nas tuas mãos, prontos para resgatar aqueles a quem o Senhor quer resgatar. Continua usando a tua igreja. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Para voltar a palavra para a equipe de música, nós cantamos um último cântico. Alguém que estava acompanhando aí tem algum pedido que foi colocado nas redes sociais? Então podemos cantar e encerrar.